Desculpe, eu talvez esteja falando alguma bobagem. Pode ser que o que eu vá dizer agora não faça muito sentido para vocês. E talvez eu até, sei lá, esteja errada. Mas eu queria trazer uma questão para a nossa conversa. Essas frases não são minhas. Vocês devem ter ouvido alguém dizer frases como essas em reuniões de trabalho, em salas de aula. E agora eu queria que vocês fizessem um exercício comigo. Eu queria que vocês fechassem os olhos, imaginassem uma grande sala de reuniões. Uma sala de reuniões com uma mesa de madeira longa, cheia de cadeiras em volta, pessoas sentadas nessas cadeiras. E, de repente, alguém fala: desculpe, pode ser que eu esteja falando alguma bobagem. Podem abrir os olhos. Na imaginação de vocês, quem é que falou essa frase? Eu não preciso imaginar. Eu ouvi ao longo dos meus 31 anos de carreira que quem falou essa frase é do gênero feminino. É assim, as mulheres pedem desculpas antes mesmo de cometer qualquer ofensa, antes mesmo de se pronunciarem. E eu comecei a perceber isso intensamente nos últimos anos quando eu escrevia sobre liderança feminina. O que significa pedir desculpas antes mesmo de falar? Antes mesmo de expressar o que você precisa expressar para o mundo? Significa, eu não estou certa do que eu vou falar. Eu não tenho autoconfiança para dizer o que eu vou dizer agora. E isso, obviamente, mina logo de cara a ideia que eu vou colocar para o mundo. Tira a força do que eu vou dizer. As pessoas às vezes nem terminam de ouvir. Além disso, além das desculpas, a gente tem outra questão na nossa comunicação, nós mulheres, que é a assertividade. A gente carece de assertividade. E eu estou falando a gente, mas não é nosso, não nasceu conosco, tá? Nós vamos chegar lá ainda. Quando você precisa falar algo rapidamente, quando as mulheres precisam falar algo rapidamente e irem direto ao assunto, muitas vezes elas não conseguem. Eu estava outro dia falando com a Andrea Cruz, que é uma consultora de carreira. Eu entrevistei para uma matéria minha. E eu perguntei para ela como que ela sentia a diferença entre homens e mulheres na hora de se comunicar. E ela falou: olha, tem uma coisa que acontece aqui quando a gente pede para um homem que veio aqui fazer o trabalho com a gente, né, de desenvolver sua carreira, ele fala o pitch dele, ou seja, o que ele tiver que falar sobre a carreira, sobre a história dele, em 60 segundos. Ele zerou tudo o que ele precisava. As mulheres, às vezes, levam 5 minutos e não conseguem chegar onde precisam. Bom, eu vi que aí tinha uma questão muito importante. E é por isso que eu resolvi, quando eu deixei a redação nos últimos meses, eu deixei de ser uma jornalista de redação, eu resolvi virar uma mentora para mulheres. Só de comunicação para mulheres, porque eu percebi que a gente tem uma questão ao colocar nossas ideias no mundo. E o que eu mais quero é que as mulheres possam colocar suas ideias no mundo, que elas têm muito para contribuir. Eu trouxe esses quadrinhos aqui de um perfil chamado Mom Life Comics, que mostra um pouquinho de como as mulheres foram socializadas para compartilhar as ideias. Por isso que eu falei que não é culpa nossa, né? A gente tem toda uma trajetória aí de silenciamento. Então, dá uma lidinha nesse aqui, ó. Enquanto o homem fala, ninguém mencionou o fato de que o cliente pediu por isso desde o início, a mulher diz: sinta-se à vontade para discordar. E depois ela fala a mesma coisa. Caso já tenha sido mencionado. Ou seja, a gente perde maior tempão para chegar onde a gente precisa, para colocar nossas ideias numa reunião, numa sala de aula, no mundo, onde quer que seja. E nisso a gente para de ser ouvida. Tem mais um. Enquanto o homem fala: já sei, vamos fazer isso na ordem contrária? As mulheres: talvez isso não faça sentido, mas e se fizermos na ordem contrária? Vocês devem ter se reconhecido com isso, mas calma. Esse aqui é meu filho, o Antônio.
E essa é a Thier, amiga dele, a melhor amiga dele, que foi quem fez essa apresentação junto comigo. Bom, até nessa foto, quando eu peguei essa foto, meio que aleatoriamente, a Thier tinha me mandado essa foto por causa do aniversário dele, e eu vi a cara dos dois, a diferença, né? Enquanto o Antônio está fazendo uma careta, a Thier está sorrindo. Eu pedi licença para a Thier para mostrar essa foto, tá? E aí a gente vê a frase da Chimamanda. Meninas são ensinadas a ficar caladas e a sorrir quando discordam. Eu, estudando isso, né, estudando comunicação e diferença de comunicação entre os gêneros, eu percebi que, enquanto os meninos são criados para falar o que vem à mente, para ser corajosos, para ser audaciosos, fortes, né, e ir para o mundo, as meninas são criadas para serem dóceis. E pessoas dóceis não falam o que pensam. Pessoas dóceis ficam quietinhas. Os meninos ganham avião, ganham caminhãozinho, ganham computadorzinho, e a gente ganha boneca e panelinha. Ok, eu também gostava. Mas isso mantém a gente na cozinha, entre a cozinha e o quarto. Enquanto os meninos estão indo para o mundo com os carrinhos e caminhões deles. E aí eu fiquei pensando na minha infância. Eu acho que eu tenho uma relativa capacidade ou uma relativa autoconfiança para falar em público ou para falar em qualquer lugar, apesar de eu estar bem nervosa hoje. E eu comecei a perceber, será que eu vim de um lugar, de um lar que criava as crianças assim? E acho que me criaram uma pessoa minimamente autoconfiante, essa confiança eu trouxe para a minha profissão. E aí eu fiquei lembrando dessa infância, da minha relação com os meus pais e quanto isso tinha tido impacto na minha educação e na minha capacidade de falar. Eu lembrei da história do tomate. Então eu vou fazer um contextozinho aqui. Bom, eu nasci numa família de classe baixa, uma família pobre, na periferia de São Paulo. E meu pai era um homem maravilhoso. Ele era um autodidata, apesar de nunca não pôde estudar, ele foi para a faculdade com 35 anos. Ele era autodidata e carismático, gregário, sempre me incentivou a estudar. Apesar da gente não ter grana para quase nada, todo domingo meu pai voltava da feira com 2 jornais na mão, o Estado e a Folha. E assim, com 4 anos eu aprendi a ler, e desde cedo, aqueles jornais, aquele homem chegando com aqueles 2 calhamaços, porque o jornal era desse tamanho na minha infância, era um mundo para mim. Meu pai se foi, mas ele deixou esse ensinamento de estudar, ler, buscar conhecimento sempre e nunca procurar marido. A minha mãe, como foi dito aqui no começo, é a minha maior inspiração. A minha mãe era uma feminista distraída. Ela não sabia que era feminista. Só que ela era, diferente de todas as mulheres na nossa vizinhança, na minha família, ela se vestia de outro jeito, ela falava outras coisas, ela trabalhava. E, obviamente, ela cuidava da casa, cuidava de mim e tudo mais. Anos 70, tá, gente? Era outra história, né? Era outro contexto. Mesmo assim, apesar da falta de contexto feminista na vida da minha mãe, eu acho que ela me deu uma bela lição de comunicação. Porque eu acho que o exemplo é a maior lição que a gente leva dos nossos pais, né? Não é o que eles falam pra gente, é o que eles fazem. E um dia a gente estava jantando em casa, minha mãe fez uma carne com molho de tomate, e meu pai, que era meio debochado, resolveu fazer uma gracinha, e teve meio que um arrobo, assim, de ousadia, e falou, quando será que a gente vai comer um molho de tomate sem pele? Anos 70. Minha mãe não titubeou. Vamos, a gente vai comer quando você fizer. E essa história do tomate ficou na minha vida e na minha comunicação, porque esse é um exemplo de assertividade e de força que a minha mãe deixou na minha vida. Não que meu pai não tenha contribuído para tudo, mas quando a gente fala de mulheres, a gente tem que olhar para outras mulheres que estão levando sua voz para o mundo. Então, moral da história é essa. Se a vida te der um tomate, come em silêncio. Pai, onde você estiver, obrigada. Bom, esse problema continua na vida adulta. As mulheres, isso são dados de universidades, de grandes estudos, as mulheres são interrompidas 2 vezes mais do que os homens numa reunião.
As vozes masculinas dominam 75% das reuniões de trabalho. E tem até um estudo com as juízas da Suprema Corte australiana que mostram que essas mulheres são interrompidas 2,5 vezes mais que seus colegas, ou algo assim. Muitas vezes por mulheres, mas na maioria das vezes por homens. Então pensa que se uma mulher juíza da Suprema Corte, se ela é interrompida nesse lugar de máxima autoridade, imagine o que acontece com a estagiária, com a assistente, né? Que não tem essa força toda, não é dada essa força toda pelo sistema. Eu trouxe essa imagem aqui para emblemática porque, né, ela diz tudo, eu não preciso falar nada. De onde a gente é colocada, por mais poder que a Leila tenha, eu não preciso dizer como que ela está ali espremida entre esses homens. O que mais me fez perceber isso foi uma mudança recente de carreira. Eu tenho 31 anos de jornalismo, há 20 anos eu escrevo sobre carreira, só que nesses últimos 20 anos eu fui entrevistando muitos homens, eram eles que iam para a capa das revistas, para a home dos sites, eles eram os presidentes, os diretores das empresas. Nos últimos anos isso vem mudando, hoje a gente tem uma participação um pouquinho maior de mulheres na presidência, algo em torno de 10%. E eu, nos últimos 2 anos de carreira, eu escrevi sobre mulheres. 2 anos e meio, 3 anos, escrevi sobre mulheres. Sobre liderança feminina, mulheres líderes. Fossem líderes numa favela, numa empresa, numa startup, numa ONG, o que fosse. Meu trabalho começou a ser esse, escrever sobre liderança feminina e equidade de gênero. E aí eu comecei a perceber mais intensamente tudo que eu estou falando para vocês, o quanto as mulheres titubeavam em assumir suas conquistas, em assumir suas ambições e tudo mais. E aí começou a acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido em 30 anos, em 31 anos de carreira. Quase que semanalmente, as mulheres começaram a ligar. Depois de terem saído da matéria, depois da matéria ter sido publicada, e pedir, Fabi, será que dá para mudar alguma coisinha no que eu falei? Mas já estava publicado, não posso mudar. E mesmo porque não estava nada errado, eu tinha gravado as conversas, né? A maioria das conversas é gravada. E aí, o que aconteceu? Comecei a perguntar para elas, o que estava acontecendo? Por que você quer mudar? Não pegou bem. Não pegou bem, meu chefe está com ciúmes, meus colegas não acharam muito legal, acharam que eu estou aparecendo demais. E, incrivelmente, isso nunca tinha acontecido antes, quando eu só escrevia basicamente sobre homens. E se a gente parasse de fazer isso? E eu quero convidar todo mundo aqui, porque essa não é uma conversa contra os homens, pelo contrário. Eu só estou contando para vocês o que a gente vive diariamente, seja em qualquer lugar que a gente tente ocupar. Por mais que estranho que pareça, porque hoje tem tantas mulheres em tantos lugares, né? E mesmo assim, esse é o dia a dia. Então eu quero convidar os homens para essa conversa, eu quero chamar vocês, eu quero que vocês façam parte de uma transformação que é dar voz para as mulheres. A gente já tem o que falar, a gente pensa muitas coisas incríveis, só que a gente não está conseguindo dizer, porque a gente é interrompida. Mesmo interrompidas, as mulheres desenvolveram o primeiro algoritmo, a tecnologia do Wi-Fi. E essa mulher que desenvolveu a tecnologia do Wi-Fi era uma atriz belíssima. E quando ela foi apresentar para os militares a tecnologia que era durante a guerra, eles falaram, senta lá, Cláudia, vai lá fazer seus filmes, sabe? Então, até a sequência do genoma do coronavírus, ou seja, a gente tem hoje uma vacina, a gente deve a 2 mulheres que trabalharam intensamente e conseguiram decifrar o genoma em 48 horas no Brasil. Mesmo interrompidas, quando as mulheres são CEOs, a valorização das ações da empresa sobe em 20%. Essa é a fonte da Standard & Poor's. Quem não quer empresas mais lucrativas? Quem aí, em sã consciência, pode dizer que vai abrir mão de uma empresa mais lucrativa porque não quer uma mulher no topo da empresa? Mesmo interrompidas, as mulheres, entre os 197 países pesquisados, os governados por mulheres foram os que conseguiram melhores resultados na luta contra a pandemia, o coronavírus. Elas reduziram a morte pela metade. E a gente deve a essas mulheres, se a gente teve menos mortes no mundo, temos aqui as presidentes, né, Alemanha, Taiwan, Nova Zelândia, Dinamarca e Finlândia. Então, olhando para o mundo hoje, olhando para esses feitos dessas mulheres, será que a gente pode deixar passar? Será que a gente pode viver sem isso? Porque se essas poucas que conseguiram voz fizeram tudo isso, imagine as outras que estão sendo silenciadas. São 4 bilhões de pessoas, é muita gente.
É muita criatividade, muito talento para a gente deixar passar. E eu convido os homens a pensar nisso, porque quem fizer isso vai estar inovando. Deixar as mulheres falarem é inovador, porque ninguém faz, ninguém deixa. Quem deixar e quem ouvir, e quem de fato ouvir o que elas têm a falar para usar no mundo, seja como for, na ciência, na tecnologia, nas empresas, na saúde, vai estar ganhando, vai estar inovando. Quando a gente não deixa uma mulher construir seu raciocínio, a gente está impedindo o mundo de ouvir tantas histórias, tantas ideias, tanto talento. É só metade da população. Então, eu quero convidar os homens a pensar um pouco mais, porque a gente precisa de intencionalidade no nosso dia a dia, né? Às vezes isso passa batido. Vocês já perceberam o quanto as colegas de vocês são interrompidas em reuniões? Quando vocês perceberem isso, esteja ao lado delas. Fale, não, ela está falando, deixa ela terminar. Se você for fazer um evento de tecnologia, de inovação, leve uma mulher para um palco de tecnologia. As mulheres não são vistas como inovadoras pelo mundo, embora elas sejam. Se você é um homem executivo, um líder em algum lugar, mentore uma mulher. Mas, mais do que isso, mentore uma mulher negra, mentore uma mulher PCD, mentore uma mulher trans. Então, quanto mais diversidade para o nosso mundo, a nossa voz vai ficar mais bonita. É aquela história do coral. A gente precisa de várias vozes para ficar bonita. Então, rapazes, vamos com a gente? É só o que a gente precisa para a gente conseguir colocar a nossa voz no mundo. Obrigada.